O gene ABO codifica as glicosiltransferases responsáveis pela transferência dos resíduos específicos de açúcar ao substrato H e os convertem ao antígeno A ou B. A clonagem e o sequenciamento do DNA da célula humana dos fenótipos A, B e O demonstraram que os dois principais alelos do gene ABO, Iazão e Ibzão, diferem entre si em 7 mutações, das quais apenas 4 são responsáveis pelas substituições dos aminoácidos. O primeiro alelo O, descrito, possui uma estrutura idêntica ao gene A, com exceção de uma única deleção no nucleotídeo que causará uma alteração na leitura da proteína, tornando-a ativa. A situação apresenta um caso de herança genética do tipo... Bom, pessoal, numa primeira lida da questão, a gente fica assim, meu Deus, uma questão com tantos conceitos da bioquímica, com tantas coisas para eu entender, o que eu vou ter que saber para responder? E aí, se a gente foca aqui na questão, né, na pergunta, ele quer que a gente pense, então, sobre a herança genética que a gente está tendo em contato aqui nessa questão. Então, a herança genética do quê? Do gene ABO. Então vamos lembrar, a gente pode entender aqui, né, as glicosiltransferases, como que elas agem, mas não é o objetivo dessa questão. Essa questão, ela traz para a gente o sistema BO, que é aquele que define os tipos sanguíneos. Então a gente tem um tipo que é A, um tipo que é B, um tipo que é AB e um tipo que é O. O que tem a ver esses tipos? A gente tem aqui, né, ele falou, os 2 principais alelos, mas a gente ainda tem um terceiro. Então nós temos 3 tipos de genes envolvidos no sistema BO, Iazão, Ibzão e Izinho. A pessoa que é Iazão, ela tem uma cópia do Iazão. Ela pode ter outra cópia do Iazão ou ela pode ter uma cópia do Izinho. O que isso significa? Que o Iazão, ele é dominante, ok? Em relação ao Izinho. Se a pessoa é do tipo B, ela tem então um Ibzão, a mesma coisa. Ou ele em homozigose dominante, ou ele está em heterozigose aqui com o Izinho, e ele também tem um comportamento dominante em relação ao Izinho, ok? Agora, o que significa a pessoa ter um tipo de sangue AB? Significa que ela tem o gene Iazão e o gene Ibzão. E ambas as cópias, elas são capazes de manifestar as suas características. Então, essa pessoa que é IAB, ela vai ter o antígeno A e o antígeno B. Isso mostra pra gente o que a gente chama de codominância. O que é codominância, pessoal? É aquela dominância em que ambos os genes, eles vão se manifestar. Um não silencia o outro, ok? Um não domina o outro, eles estão ali juntos. E aí, se a pessoa for o O, ela é do tipo Izinho, Izinho. Então, ela é completamente, né? Esse aqui é o completo recessivo. É o homozigoto recessivo. Então, para ela ser do tipo O, obrigatoriamente tem que estar o Izinho. Porque se ele tiver com o Iazão ou o Ibzão, ele não consegue manifestar a sua característica, que no caso aqui, né, seria a ausência dos antígenos. Então, ele não tem nem antígeno A, nem o B, ok? No caso do AB, igual a gente comentou, ele vai ter ambos os antígenos, tanto o A quanto o B. E aí, a pessoa que é só do tipo A, ela tem só antígeno A. Tipo B, só antígeno B, ok? A questão, ela entra com alguns conceitos um pouco complexos, mas ela só quer saber da herança genética. Então, se a gente for ler as alternativas aqui, a gente tem que procurar alguma coisa que esteja relacionada, então, com essa codominância. Por quê? Nesse tipo de herança, né, ambos os alelos são expressos igualmente. Por isso que a gente tem a produção das 2 proteínas funcionais, responsáveis pelo antígeno A e pelo B. Então, o indivíduo que é do tipo Iazão e Ibzão é esse que é o AB, que vai ter nas suas células a expressão dos 2 antígenos, ok? Então, a nossa resposta, ela tem que estar falando da codominância. Por isso, a gente já vê aí, né, que provavelmente a resposta é a letra B. Mas vamos ver todas as alternativas. Letra A, é uma herança do tipo de epistasia com alelo Iazão e Ibzão inibindo o alelo Izinho? Essa tá errada, pessoal, porque a epistasia, ela é uma interação entre genes diferentes,
não apenas alelos do mesmo gene, tá? Então a gente não tem aqui seria o Iazão com o Ibzão, é simplesmente uma dominância completa deles em relação ao Izinho. Letra B, codominância entre Iazão e Ibzão com duas proteínas funcionais? Exatamente a nossa resposta, beleza? Letra C, dominância completa com Ibzão recessivo em razão das mutações? Não, né, pessoal? A dominância completa é só em relação ao Izinho. Se fosse dominância completa com o Ibzão recessivo, quando ele tivesse em contato com o A aqui, ó, ia ser sangue tipo A, porque você não ia ter a manifestação dele, tá? Que não acontece, esse aqui é o tipo AB. Letra D, alelos múltiplos pela existência de mais de um tipo de proteína funcional? Essa está incorreta porque os alelos múltiplos, né, é o nome daquele tipo de herança, é um fenômeno em que os genes possuem mais de duas formas alélicas. Então, a gente tem uma mesma característica que pode ser determinada por 3 ou mais alelos, né, ou por formas alternativas de um gene, e não existir mais de um tipo de proteína funcional. Se a gente for lembrar daqueles coelhos, da pelagem dos coelhos, que a gente tem chinchila, albino, é esse tipo lá, tá, pessoal? Agouti, esses seriam alelos múltiplos, não é o que a gente tem aqui. E letra E, dominância incompleta entre Azão e Ibzão por gerar um fenótipo intermediário. Aqui a gente não tem um fenótipo intermediário, a gente tem a expressão dos dois genes formando dois, então, fenótipos que seriam antígeno A e B. O que seria essa dominância incompleta com o fenótipo intermediário? É quando a gente tem uma flor branca, você cruza com uma flor vermelha e ao invés de ter, né, descendentes brancos ou vermelhos, a gente tem o rosa, que é o intermediário. Isso é aquela dominância incompleta, beleza? Letra B, codominância.